capítulo 16, versículo de número 33. Livro de João, capítulo 16, versículo de número 33. Gente, esse texto aqui é extraordinário. Fala sobre vida, sobre propósito, sobre a plenitude de Jesus em passar o tempo nessa terra. E eu quero compreender isso com você. Eu quero falar sobre o propósito individual. Nosso propósito individual. Tem muitas pessoas que perguntam assim, pastor, o que é um propósito? Como que eu posso definir o meu propósito? Como que eu posso falar sobre o meu propósito? O que é um propósito? Eu quero definir com você algumas definições aqui e Deus vai te abençoar por essa palavra. Diz assim, ó, no mundo, né, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a segunda parte. A primeira diz, disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. Jesus está tentando tranquilizar os seus discípulos a respeito daquilo que ele estava prestes a falar a eles, do que aconteceria na sua vida, do seu propósito futuro. E aí Jesus disse, olha, disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós falamos de propósito, você entende o que é propósito? Muitas pessoas falam assim, e uma das dificuldades de cristãos na igreja é compreender qual que é o seu propósito. Nós temos uma cultura que pensa que propósito é só aquele que tem um ministério na igreja efetivo, um ministério de uma pessoa que prega, uma pessoa que canta, uma pessoa que toca, uma pessoa que está engrenada na igreja. A nossa cultura religiosa nos leva a pensar que só tem propósito aqueles que estão envolvidos nas coisas da igreja. Só que vai além. Jesus, quando ele diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero começar de trás para frente, porque Jesus fala, eu venci o mundo. Jesus está falando sobre a sua individualidade. Jesus está falando sobre o seu propósito individual. E quando ele fala o seguinte, olha, eu venci o mundo, ele está dizendo o seguinte, você precisa compreender sobre como vencer o mundo. Tem 3 coisas que nós precisamos vencer e nós lutamos todos os dias. Você sabe quais são? O mundo, o pecado, a morte. Nós precisamos lutar todos os dias, que a morte está ligada ao diabo, está ligada a essa questão de mundo espiritual. Nós precisamos lutar todos os dias. Paulo disse em Coríntios 9:27 da seguinte maneira, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão. Isso é propósito individual. Quem mata a nossa carne somos nós mesmos. Quem faz com que a gente se ligue mais a Deus somos nós mesmos. Quem nos afasta de Deus somos nós mesmos. Isso é propósito individual e você precisa compreender o cerne da questão do seu propósito individual. Ninguém vai pegar você e levar para uma alienação, levar você para um triunfo, levar você para a desgraça. Não, é você mesmo que caminha para ela. Quando eu vejo algumas pessoas que separam, e eu aconselho muitos homens, eu trabalho com homens, né, trabalho com masculinidade bíblica, eu vejo muitos homens falando da seguinte maneira, ó, pastor, eu fracassei, pastor, eu fracassei no casamento, eu fracassei como pai. Você não fracassou, você desistiu. As pessoas, nós aqui temos a tendência de desistir muito fácil, de não ter perseverança, da gente colocar o nosso propósito na questão seguinte, na coletividade, que todo mundo aprove o nosso propósito. Nós temos uma cultura de dependência, de aprovação de pessoas para que a gente prossiga no nosso propósito. Jesus, porém, está dizendo o seguinte, eu venci o mundo. Jesus poderia ter falado o seguinte, eu vou falar sobre isso nas questões futuras, na quarta, na sexta, sobre a coletividade, o propósito da coletividade. Mas o propósito individual precisa ser compreendido da seguinte maneira. Ninguém vai acordar por você todo dia cedo para que você ore. Ninguém vai te amanhecer e bater na sua porta. O Espírito Santo, um anjo, não vai chegar na sua casa e falar, não, é o momento de você orar. Não, você tem que ter autodisciplina. Primeira coisa, anota essa aí. O seu propósito individual tem que estar envolvido em autodisciplina, em disciplina. Quem tem disciplina espiritual consegue vencer no espiritual. Quem tem disciplina financeira consegue vencer na disciplina financeira, na vida financeira. Quem tem disciplina alimentícia, na alimentação, na saúde, no físico, vai conseguir vencer. Tudo está ligado à disciplina. Jesus foi o ser humano mais disciplinado que eu conheço. Porque Jesus, gente, fala sério, Jesus sabia que ia morrer numa cruz. Jesus sabia que ia ser esbofeteado, ia ser levado como ovelha muda para o matadouro e mesmo assim ele não negou o seu propósito. O propósito está ligado à missão de vida. Você precisa entender qual que é a sua missão de vida. Você não está nessa terra à toa. Você não está ouvindo essa palavra hoje à toa. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Porque o Espírito Santo te trouxe aqui para ouvir essa palavra. O Espírito Santo está dizendo para você nessa manhã, olha, construa. Tenha o seu pensamento fixado em Deus. Tenha a sua vida. Por isso que Paulo diz, gente, isso é extraordinário. A Bíblia completa a Bíblia. Paulo diz assim, nós precisamos ter a mente de Cristo. Por quê? Porque a mente de Cristo é focada.
A mente de Cristo, ela não é divisível, ela é indivisível. A mente de Cristo, ela não vive por modinha, ela não vive por tempos, ela vive focada. A mente de Cristo, ela tem propósito individual focado naquilo que é do reino. Você precisa entender uma questão. Se a sua família não está indo bem, dobra o seu joelho e rasga o seu coração. Sabe que aquela oração sincera não é a oração do publicano batendo no peito e falando eu faço isso, faço aquilo. Não é o eu que aparece, mas é Deus que tem que aparecer primeiro dizendo, Deus, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou falho e eu preciso da graça do Senhor, me ajuda a entender o meu propósito individual. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você, você não é um fracassado. Você não é um desajustado, você não é um esquecido por Deus, você não é uma pessoa que, mas ninguém gosta de mim na minha família, mas existe um Deus que diz na sua palavra da seguinte maneira, pode uma mãe que amamenta abandonar o seu filho, todavia eu, Senhor, não te abandonarei. Tem várias pessoas pedindo oração aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está entrando aí na sua vida, na sua casa, na sua família, está entrando aí no seu lar, no seu estado, na sua cidade, para fazer você levantar, sacudir a poeira, como diz a palavra do Senhor em Jeremias, sacudir a poeira, levantar, andar. A Bíblia diz da seguinte maneira, olha, buscai o Senhor, alguém até colocou aqui, o Jorge Luiz colocou, buscai o reino de Deus sobre todas as coisas. Eu ia falar a respeito disso. E o que é buscar o reino de Deus? Não é só o fato de eu ir para a igreja que é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é eu ter um propósito. Aí alguém perguntou aqui agora, como fazer um propósito? Não, você não tem que fazer, você tem que construir um propósito. Como que eu posso construir um propósito? Um propósito, nós temos uma cultura, guarda isso aqui, pega essa aqui, ó. Nós temos uma dificuldade de construção a longo prazo. Nós somos a geração fast food. Nós somos a geração do imediatismo. A gente quer hoje, a gente quer orar hoje, quer que Deus responda agora. Se Deus não responder agora, eu fico chateado, eu fico de birrinho, eu fico emburrado, porque Deus não me respondeu. Só que não é assim que funcionam as coisas, é um investimento a longo prazo. O que acontece? Eu preciso orar todos os dias, buscar todos os dias. A construção do propósito está ligado ao meu fruto que eu gero todos os dias. Eu vou falar sobre isso na quarta e na sexta, você não pode perder, viu? Como que eu posso, então, ter o meu propósito sendo abençoado, o meu propósito sendo crescido pelo Senhor? Eu preciso investir em pessoas. O duro da nossa geração hoje é que a gente investe em coisas, a gente investe em bolsa, investe em dinheiro, porque toda a rede está ligada ao que eu posso lucrar financeiramente, porque o povo, as pessoas têm uma ilusão de que vencer na vida é ter dinheiro, vencer na vida é eu ter carrões, vencer na vida é eu ter casas. Não, gente, vencer na vida é uma pessoa que acorda com paz no coração, é uma pessoa que sabe o porquê que ela está aqui, o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer. Pastor, mas eu não sei, não estou entendendo. O que eu preciso fazer? Você precisa construir o seu propósito. Pastor, então como construir o seu propósito? Deixa eu dizer para você, se você começar todos os dias na disciplina, a orar, a buscar, a ler a palavra, a ler um livro, a ser guiado por alguém, a ter um referencial, a ter uma pessoa que te mentoria, que seja uma pessoa espiritual abençoada, que esteja à frente, que já passou por coisas que você de repente está passando ou vai passar, aí está a construção do seu propósito. Nós temos que entender o seguinte, todos nós temos um propósito, ninguém nasce sem um propósito. E Rick Warren diz no seu livro Uma Vida com Propósito, que a pior tragédia do ser humano não é a morte, mas é a falta de propósito para viver. Só que o mundo, a sociedade, a cultura quer te colocar numa forminha, e o dia que você tentar desandar da forma, alguém vai te chamar de rebelde, vai chamar você de mente fraca, vai chamar você de alienado, vai chamar você de tantos nomes, tentando pôr na sua cabeça que você tem que seguir um padrão deles. A sociedade tenta colocar um padrão de magreza, a sociedade tenta colocar um padrão de riqueza, a sociedade tenta colocar um padrão de perfeição, um padrão de beleza. Gente, não é assim que funciona, não. As pessoas estão nos padrões de um mundo místico, vamos dizer assim, por fora, e estão esquecendo os padrões da palavra do Senhor. Jesus, ele não enganou a gente. Ele não disse assim, olha, no mundo vai ser tudo tranquilo, vai ser tudo beleza, pode ficar relax. Quando você aceitar Jesus, ó, tranquilo, vai ficar beleza. Jesus não falou isso não. Jesus falou, no mundo você vai ter aflição, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não disse você vencerá, ele deu o exemplo. Ele disse assim, eu venci o mundo. Por isso que Paulo está dizendo para Coríntios, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Paulo está chamando a responsabilidade para dizer para ele o seguinte: eu tenho propósito, eu descobri o meu propósito, então sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo descobriu o seu propósito baseado no quê? Baseado em entender que ele era pecador. Um dos textos mais lindos que eu amo é quando Paulo fala o seguinte: olha, eu sou pecador, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí Jesus encontra com ele e diz: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Gente, propósito individual está ligado à nossa fraqueza. Quanto mais reconhecemos que somos fracos e dependemos de Deus, mais compreenderemos sobre o nosso propósito. Quanto mais reconhecermos que somos dependentes da graça de Deus, mais nós estaremos dentro do propósito que Deus tem para nós. Porque o nosso propósito individual está ligado à dependência a Deus. Jesus disse o seguinte: olha, eu sei o que eu vim fazer, mas no Getsemane ele ora e fala: Pai, passa de mim esse cálice, se for, a minha vontade é essa, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. O meu propósito individual está ligado a compreender a vontade de Deus para a minha vida. Pastor, mas eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Pastor, está acontecendo coisas terríveis. Pastor, eu tô desesperado, eu estou na calamidade, estou desempregado, perdi alguém da família. O que eu posso fazer? Eu não estou entendendo. Parece que tem hora que a gente fica decepcionado com Deus. Tem hora que a gente fica decepcionado com Deus e o defeito da gente é não orar. Não orar dizendo: Deus, eu estou chateado, estou decepcionado, eu quero compreender o seu propósito. A Bíblia diz no Salmo 51:17 que um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Você quer compreender o seu propósito hoje? Você vai dobrar o seu joelho hoje e vai falar tudo que você tem vontade para falar com Deus. Nossa, pastor, mas eu tenho medo, vai que eu falo alguma coisa que eu peco. Mas você já pensou? O sentimento está guardado aqui, o duro da gente, que a gente não verbaliza. A gente não verbaliza aquilo que a gente está sentindo individualmente, a revolta, a tristeza, a mágoa com Deus. Você tem que, como um filho, desabafar no colo do seu pai, para que o seu pai possa te abraçar e fazer você compreender a construção do seu propósito individual. Escute uma coisa: não dependa de pessoas para compreender o seu propósito individual. Você não pode ficar preso a pessoas, a opinião de pessoas. Você precisa orar pelo seu propósito. Quer anotar isso aí? Ore pelo seu propósito. Todos os dias: Deus, eu preciso compreender qual que é o meu propósito de vida aqui. Estou nesse trabalho, estou triste, estou chateado. O duro é que a gente não ora, a gente só fica assim: Deus, tu sabes. Não, Deus, ele quer ouvir você desabafar. Deus, ele quer ouvir você falar quais são as suas dores, aonde é as suas dores, quem está causando as suas dores. A gente tem que nomear, tem que falar. Deus, quando ele tem essa intenção da gente verbalizar com ele, é a questão do diálogo, da intimidade, da palavra, da verdade. Não é tampar o sol com a peneira. Não fala: Deus, está doendo. Deus, está doendo. Porque lá no emprego o pessoal está me castigando, meu patrão está me falando coisa que está me magoando, na minha família eu sou desprezado. Você precisa orar. A construção do propósito está na sinceridade. Pega essa aqui. A construção do propósito em Deus está na sinceridade. Se você fugir da sua sinceridade, do seu relacionamento com Deus, você nunca vai compreender qual que é o seu propósito individual. Tudo está ligado na oração, tá vendo, gente? Então você precisa orar pelo seu propósito. Ore pelo seu propósito. Pastor, eu não sei orar. Gente, a Bíblia é linda demais. Porque a Bíblia fala da seguinte maneira: ainda que você não tenha força para orar, com gemidos inexprimíveis. Conhece o Espírito Santo? Conhece o Espírito Santo? O Espírito Santo vai fazer a sua oração ser interpretada de gemido a palavras. Ainda que você não tenha força, ainda que esteja doendo, você está enfermo, quem sabe você está com Covid, quem passou por Covid sabe que dói demais, a gente fica meio revoltado: por que eu peguei isso, para que eu passei por isso? E às vezes você fica pensando: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Deixa eu dizer para você, fala para Deus: Deus, me ensina, qual lição o Senhor quer que eu aprenda com o que eu estou passando? Qual lição? Jesus disse um texto muito interessante, quando ele vai lavar os pés de Pedro, e Pedro fala: não, Senhor, meus pés o Senhor não lave. Jesus disse para ele: o que eu faço agora você não compreende, mas você vai compreender depois. Se a palavra de Deus para a vida de alguém que está assistindo essa live aqui, o que eu estou fazendo agora na sua vida você não compreende, mas você vai compreender depois. Creia nessa palavra: Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Segunda coisa, você precisa trabalhar pela construção do seu propósito. O que eu posso trabalhar? Como que eu posso trabalhar pela construção do meu propósito?
Todos os dias, gente, é diário, gente, é cotidiano, é todo dia, é toda manhã, é todos os dias acordar e dar glória a Deus pelo céu lindo que Ele faz, é ter relacionamento com Deus. Nós temos uma cultura de que acha que orar é só quando eu dobro o joelho e fico uma hora falando com Deus. Não, é em todo o tempo, é o pensamento ligado em Deus. Há uma cultura triunfalista por aí, humanista, que não é de Deus, dizendo da seguinte maneira: não, você vai conseguir sozinho, você tem o poder cognitivo da mente, você consegue mover as coisas. Não, gente, isso não é verdade. O homem sozinho é nada, o homem sozinho é bichinho de Jacó, o homem sozinho é o sopro que Pedro disse, é como vapor, é como a planta que seca e vai pelo vento. A gente sozinho não consegue nada, nós não conseguimos nada, mas em Deus nós somos mais do que vencedores. Em Deus nós somos mais do que vencedores. Então trabalhe. Não espere que alguém trabalhe para construir o seu propósito. O seu patrão não vai construir o seu propósito de vida. O seu pai não vai construir o seu propósito. O seu pastor não vai construir o seu propósito. O seu líder não vai. É trabalho diário. É o seu esforço. É por isso que quando Josué assume a liderança de Israel, quando Moisés está prestes a morrer e morre, Deus fala para ele: não te mandei eu? Seja forte e seja corajoso. Não aparte de ti o livro dessa lei, medita nela de dia e de noite. Ó, de dia e de noite. O que é isso? Constância. O que é isso? É sacrifício. O que é isso? É investir a longo prazo. Põe na sua cabeça, nós não aprendemos sobre economia nem sobre reino de Deus a longo prazo. Invista todos os dias, os anos estão passando. Se você orar, os anos passam. Se você não orar, os anos passam do mesmo jeito. Se você se esforçar lendo um livro, lendo a palavra de Deus, os anos passam. Se você não fizer, os anos vão passar do mesmo jeito. Gente, a alegria do Senhor, e eu quero profetizar sobre a sua vida. Tem uma irmã entrou aqui agora: irmãos, olhem por mim, passando uma fase difícil na minha saúde. Sinto por 24 horas dor, capaz. Deixa eu dizer para você, Deus vai entrar com providência na sua vida, é hoje, é agora. Eu acredito nisso. Quando a gente está falando aqui, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu acredito que essa palavra, ela vai para aí, ela vai produzir cura no seu lar, ela vai produzir cura na sua alma, ela vai produzir cura para as pessoas que estão ao seu redor. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Mas, gente, o seu trabalho, a construção do seu trabalho vai fazer a diferença. Vamos olhar para Jesus de novo, nosso mestre amado. O que ele fez? Jesus poderia ter ficado sentado como um rei hipócrita, como um rei que poderia simplesmente dar ordem aos discípulos para fazer, mas Jesus não fez isso. Jesus foi até a multidão, e Mateus se encanta com Jesus, porque Jesus, ele abraçou os publicanos, abraçou as prostitutas, ele se entregou à multidão, ele fez lodo com a sua saliva, ele curou cego, ele deu ordem a demoniados para sair, ele foi até cidades para expulsar demônios, ele foi até cidades para ressuscitar a filha de Jairo, para curar a sogra de Pedro, para ressuscitar Lázaro. Jesus se moveu, Jesus trabalhou por um propósito. Agora você imagina o Filho de Deus, Jesus, que é Deus, parte da Trindade, trabalhando pelo cumprimento do seu propósito. E você aí pensando que ficar sentado, ficar olhando para o céu, tudo vai cair no seu colo e vai acontecer. Não vai acontecer. Você precisa se levantar, você precisa se levantar. Levante em nome de Jesus, levante hoje. Levante hoje mesmo. Hoje você fala: não, hoje eu vou começar a construir o meu propósito. Como que eu vou construir o meu propósito? Vou fazer algo que eu gosto de fazer. Vou te dar uma dica. Pegue um papel, pegue um diário e anota todos os dias a sua rotina. Ó, tal hora eu vou orar, tal hora eu vou ler, tal hora eu vou ligar para um amigo, vou semear na vida de alguém, vou mandar uma mensagem perguntando como que ele tá, vou semear na vida de alguém. Gente, isso é importante. Vou falar sobre isso, hein? Quarta e sexta, você não pode perder, 9 horas, eu vou estar aqui nessa página abençoada para falar a construção do propósito. Estou falando individual, vou falar cristocêntrico, vou falar na coletividade, tá bom? Você não pode perder. Então olha para mim aqui. Então você precisa trabalhar pela construção do seu propósito. Você precisa ter, isso aqui é muito importante, ter amigos leais que te ajudem na construção do seu propósito. Pastor, é pecado eu me afastar de alguém que está me prejudicando? Pessoal, como a gente está tendo pessoas com mentes nocivas, mentes doentes nesses últimos dias. Pessoas que só vê tragédia, catástrofe e fala só disso. Pessoas que só ficam falando de tragédia, pessoas que só ficam falando de catástrofe, pessoas que só ficam falando que vai dar mal, o Brasil vai dar ruim e não sei o que, e todo mundo vai morrer. Pessoas que ficam trazendo para si coisas ruins, palavras ruins, pessoas que ficam se movendo por aquilo que é negativo, aquilo que é pessimista. O céu não é assim. Jesus disse da seguinte maneira, a Bíblia diz, Paulo disse a Colossenses: já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está, e não nas da terra.
O nosso pensamento tem que ser no céu. Nosso pensamento tem que ser naquilo que é celestial, naquilo que é poderoso, naquilo que é glorioso, naquilo que é transcendente, aquilo que é natural. Eu preciso pensar em coisas que são de Deus. Aí eu posso te falar uma coisa. Você precisa andar com pessoas melhores do que você. Você precisa andar com pessoas que te incentivem. Você que é um marido, incentive a sua esposa. Você que é uma esposa, incentive o seu marido. Incentive os seus filhos. Os filhos são como flechas na mão do valente. De repente você pode dizer até assim, não, mas eu tenho parente eu posso me afastar? Pode. Tem parente que é doente, ele vai te adoecer do mesmo jeito. Pastor, mas não é pecado? A Bíblia manda da seguinte maneira, nós devemos amar uns aos outros. A convivência e a intimidade, sou eu que escolho quem eu trago para dentro da minha casa. Sou eu que escolho quem eu trago para dentro da minha intimidade. Sou eu que escolho quem eu trago para perto de mim. Então se afaste de pessoas que tenham pensamentos catastróficos. Pessoas que só falam mal de pessoas, são pessoas doentes, pessoas feridas, pessoas que não serão curadas, não querem a cura. Se afaste de pessoas que reclamam de tudo, sabe? Pessoa que murmura de tudo, se está chovendo ele reclama, se faz sol ele reclama, mas você precisa também ter um alinhamento a pessoas leais, pessoas que querem o seu bem. Pastor, mas espera aí, nesse mundo de hoje, não, pastor, tá difícil, não tem. Tem sim, tem sim. E Paulo nos ensina da seguinte maneira. O que Paulo nos ensina? Eu me alegrei com a vida de Tito. Paulo tinha Tito, tinha Timóteo, tinha Filemon, Paulo tinha Epafrodito, Paulo tinha Áquila, tinha Priscila, Paulo tinha Timóteo, tinha Tito. Paulo tinha amigos que os incentivavam, que mesmo em prisões estavam com ele, mandando carta falando, Paulo, nós estamos com você. Lucas, que relatou várias cartas, nós estamos com você. E isso alegrou o coração de Paulo. Mesmo preso, Paulo não deixou de construir o seu propósito. Olha que coisa linda, gente. Mesmo preso, Paulo não deixou de construir o seu propósito. Por quê? Porque ele tinha amigos leais que o incentivavam a cumprir o seu propósito. Viu? Viu só isso aqui? Você precisa ter amigos leais. Você precisa ter amigos leais. O pessoal está pedindo oração aí. Nós estaremos orando por vocês daqui a pouquinho. Eu creio na oração da fé que cura enfermos, que cura doentes, que tira a angústia, que livra da depressão, que livra do pânico. Quem sabe tem alguém aqui que está com pânico. Então, você que está com pânico, desliga a televisão um pouco, sai um pouco de catástrofe de notícia. Se tem alguém no seu trabalho que só fala coisa ruim, que só fala do patrão, sai fora dele, sai fora dela, sabe? Dá um jeito de, não quero mais, não precisa também chegar e falar, não quero mais conviver com você. Não, devagarzinho, vai se afastando, mas tem amigos perto de você, tem amigos perto de você que te ajude a construir, que te auxilie a construir o seu relacionamento com Deus, o seu propósito de vida. E você também é responsável por ajudar pessoas a construir propósito de vida. Eu atendo muitos jovens e adolescentes na nossa caminhada no ministério, e eu vejo quantos adolescentes que são feridos porque os pais só conseguem trazer uma palavra de maldição, uma palavra de incapacidade, uma palavra de impotência à vida dos filhos. Você não vai conseguir nada, você é burro, você não sei o quê. Quem sabe você que é adulto hoje, até hoje sofre com uma mágoa no seu coração, porque o seu pai falou isso para você. Quem sabe você é magoado, quem sabe você é ferido porque o seu pai e sua mãe falou alguma coisa para você e isso te feriu, te magoou, te trouxe um ressentimento, até hoje você é marcado por isso. Eu lembro, uma vez que eu apanhei do meu pai por uma coisa que eu não fiz, que foi um primo meu que fez, mas aquilo me marcou, que até hoje marca, porque eu não era responsável, eu fui falar, e quanto mais eu ia falar, mais eu apanhava, quanto mais eu tentava me justificar, mais eu apanhava. Gente, que trem esquisito, aquilo me magoou, me marcou. E eu propus no meu coração, não vou fazer isso com meu filho. Meu pai tinha mania de passar vergonha na gente, perto dos outros, chamar atenção perto de colegas, sabe? Querer dar uma de maioral. E aquilo me feria tanto, eu falei, não vou fazer isso. Quem sabe você é ferido, quem sabe você tem feridas. E você que é pai, você que vai ser pai, vai ser mãe, não faça isso pelos seus filhos. Faça o melhor. A Bíblia diz que eles são como flechas na mão do valente. Investe neles. Investe neles. A responsabilidade de mudar a geração é minha e sua. Somos aqui 60 pessoas assistindo essa live. Se 60 pessoas começarem hoje a construir o propósito de vida, serão 60 famílias alcançadas, abençoadas. Nós mudaremos uma cidade, mudaremos um estado, mudaremos uma nação, mudaremos um mundo. Eu acredito que eu posso mudar o mundo. Eu acredito que eu posso construir o meu propósito para a glória do Senhor e eu posso mudar o meu mundo. Então pega essa palavra aí no nome de Jesus. Nós vamos orar sim, vamos orar pelo pessoal que está pedindo oração pelos filhos aí, pelas esposas, pelos esposos, pela saúde, estão desempregados. Gente, eu acredito que ainda essa semana, em nome de Jesus, você vai ter resposta de Deus para a sua vida, você vai ter resposta de Deus para a sua casa. E eu quero falar sobre a construção do propósito individual, que você não deve se comparar com outras
pessoas. Você não deve se comparar a outras pessoas. Nós vivemos uma lei hoje da sociedade atual de comparações. O que é a comparação? Nossa, a pessoa lá, o A, o B tem mais do que eu. Nossa, fulano tem mais do que eu. Asaf fez isso no Salmo 73. Asaf, no momento de titubeado pela questão de ver a prosperidade dos ímpios, e ele morava num pós-muro de Jerusalém, afastado de Jerusalém, mas ele vê a prosperidade dos ímpios, ele diz: verdadeiramente Deus é bom para com Israel, quanto a mim que sou justo, ando perecendo, ando nos meus deleites de pobreza. E Asaf fica chateado com essa questão. Só que a Bíblia diz no versículo 18, que Asaf fala: até que entrei no santuário de Deus, e aí vi compreender todas as coisas. A maneira de nós compreendermos todas as coisas é quando nós entramos no santuário de Deus. Asaf se comparou. Asaf disse: eu sou servo de Deus, estou na igreja, estou servindo a Deus e estou morando aqui na favela. Sou servo de Deus, sou músico, sou regente da casa de Davi e estou morando aqui na favela. O povo me esqueceu. Deus é bom com aqueles ímpios lá. Quanto a isso, eu não tenho nada. Gente, quantas das vezes a gente se compara assim? Quantas das vezes o diabo, que é o acusador, que é o fedorento aí, que fica falando na nossa cabeça, né? Dia após dia, usando pessoas também, tá vendo? Você é crente, mas você não tem prosperidade, você não tem carrão, você não tem casona, você não mora em tal lugar, tentando comparar. O papel do diabo é nos acusar, o papel do diabo é tentar nos ofuscar diante daquilo que a vida tem para nós, da construção do nosso propósito. Então ele vai tentar te menosprezar, ele vai tentar te tacar para baixo, ele vai tentar falar que você, na sua família, você não tem potencial para crescer, que você não vai conseguir, que você não é nada, que você não pode nada. Mas deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz esse texto, eu amo de Epístola de João: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Você pode declarar essa palavra hoje no seu dia, você pode declarar essa palavra. Quando você for para o emprego, tem alguém que falou: estou desempregado, precisando de emprego, meu Deus, me ajuda. Você vai declarar então: maior é aquele que está comigo. Deus, ele tem que crescer na nossa vida, tem que ser um fluido de glória, de graça da nossa vida. Quando isso acontecer, deixa eu dizer para você, ninguém vai te segurar. Você sabe por quê? Porque a verdadeira prosperidade não está ligada a dinheiro. A verdadeira prosperidade está em compreendermos o nosso propósito. A verdadeira prosperidade não está relacionada a bens que eu adquiro nessa terra. A verdadeira prosperidade está relacionada aos bens que eu posso distribuir nessa terra. Eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de fluido de vida. Eu estou falando da graça de Deus, da alegria de Deus que está sobre o meu coração, sobre o seu coração. Então você vai dizer hoje, você pode declarar, e se você quiser escrever que maior é o que está em mim, maior é o que está em nós, declare isso publicamente no Instagram, declare isso no Facebook, coloque lá a hashtag maior é o que está em nós, maior é o que está em mim. Coloque essa palavra sobre a sua vida hoje. Você tem que usar essa unção profética que está sobre as suas bocas, sobre a sua boca. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, o poder da vida e da morte está na língua, está na palavra. Então hoje, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa palavra, que seja onde você estiver, no Brasil ou fora do Brasil, deixa eu dizer para você, coloque isso: maior é o que está em mim, maior é o que está em mim, maior é o que está em mim. Não é uma questão dessa questão triunfalista, humanista, que o povo está dizendo: eu posso, eu consigo, eu faço, eu vou para frente, eu vou subir, eu vou explodir, eu vou... Não é eu que está ligado, maior é Ele que está em mim, maior é Ele. Então Deus é maior, Deus é soberano. Então para de se comparar às pessoas que estão ao seu redor, para de se comparar àqueles que estão à sua volta. Se compare a Cristo Jesus. Jesus venceu porque ele construiu o seu propósito diário até chegar à cruz. Pastor, mas nós vamos chegar à cruz? Todos os dias nós chegamos à cruz. Tem gente aqui que está sofrendo, que está parecendo uma via dolorosa. Tem gente aqui que está sofrendo com filho, com marido, com esposa, desempregado, que está sofrendo com uma via dolorosa de Cristo Jesus. E Deus está vendo o momento que você está passando. Só que eu digo para você uma coisa, é profético isso aqui, hein? É profético. Deixa eu dizer para você, o terceiro dia vai chegar. A tumba vai se abrir e você vai ressuscitar para a vida. Quem sabe esse dia é hoje. Quem sabe hoje Deus vai visitar a sua casa. Quem sabe hoje Deus vai visitar a sua família. Quem sabe hoje Deus vai visitar o seu emprego. E você vai sair dessa tumba do desespero. Você vai sair dessa tumba da calamidade, da morte sentimental, emocional, no pensamento. Essa morte que você está sentindo aniquilado, acabado, destruído, com dores no corpo. Hoje pode ser o dia da sua ressurreição. E eu acredito nisto.
Eu acredito nisso quando nós pomos na nossa mente, colocamos a nossa mente para trabalhar, a construir o nosso propósito diário, em disciplina, em adoração, em diálogo, em sinceridade ao Senhor, em não se comparar com as pessoas, em construir amigos leais para nos ajudar na construção do nosso propósito individual, você vai ser alcançado por uma graça extraordinária. E deixa eu dizer para você, essa graça que você tem aqui, ela não é comprada em supermercado, ela não é adquirida pela internet, ela não é comprada com cartão de crédito ou com vale ou à vista ou pré-datado, não. Essa graça ela é doada. Cristo Jesus te doa essa graça. Cristo Jesus te enche com essa graça. Cristo Jesus hoje entra no seu coração, no seu sentimento, na sua mente para dizer para você, você pode todas as coisas porque é eu que te fortaleço. Então que você fique com essa palavra, nesse dia de hoje, e eu quero te dizer o seguinte, que você é mais do que vencedor. Que você é mais do que vencedor. Você não pode se abater. Você não pode pensar que, nossa, o que está acontecendo na minha vida agora é o que vai definir o meu futuro. Não, é uma escola. É uma escola de Deus para a sua vida. É uma escola de Deus para te ensinar que Ele é maior, que Ele é suficiente na sua vida. Então é o seguinte, a última dica para você. Você quer construir o seu propósito? Respira fundo. Respira fundo. Não tema o homem. De repente algum homem está falando para você que acabou, que, nossa, você está acabado, você está acabada, não tem mais jeito para você. Não tem mais jeito para você. Tem sim. Deus está dizendo hoje para você, eu vou te capacitar com armas, eu vou hoje te encher, eu vou hoje te dar vitória, eu vou hoje esclarecer todas as coisas no seu coração, na sua vida. Eu hoje vou trazer, e eu quero profetizar, se você estiver no seu quarto agora, se você estiver na sua sala, no trabalho, no carro, a graça de Deus, o Espírito Santo vai assoprar sobre a sua vida, vai assoprar sobre a sua mente, vai assoprar sobre os seus sentimentos, vai assoprar e vai abrir a sua visão, vai abrir a sua visão. Deus vai te dar estratégias em meio à crise para se tornar triunfante. Deus vai te dar estratégias para em meio à dor você receber a cura. Deus vai te dar estratégias para em meio às percas você começar a ganhar. Deus vai abrir a sua visão espiritual para que você entenda qual é o propósito dele para a sua vida. Só que não pare. Não pare, não pare, não pare, não pare. Você precisa construir todos os dias. Você precisa se levantar todos os dias. Você precisa encontrar força. A Bíblia tem um texto que eu amo em Hebreus 11. Da fraqueza tiraram forças e fizeram dos exércitos um monte de mortos porque venceram. A Bíblia diz, deixa eu dizer para você algo interessante. Da sua fraqueza você vai tirar força. Sabe por quê? Porque quem move em você não é uma força comum, mas é a força sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Quem move na sua vida é a força sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Você pode orar comigo então? Você pode orar comigo? Tudo aquilo que está acontecendo hoje, Deus te trouxe aqui hoje para ver essa palavra para dizer, você tem um propósito. Comece a construir o seu propósito. Para de terceirizar o seu propósito para alguém. Para de racionalizar o seu propósito para alguém. Não. É você que constrói o seu propósito. É você que constrói o seu propósito. Você pode orar comigo? Você pode orar comigo? Tem algumas pessoas, né, que pediu oração, que a Ângela Fernandes, único irmão que está com câncer, a Sandra perdeu a mãe. Oro por famílias, emprego, pessoas afastadas. Eu quero orar por você hoje. Quero orar pela sua vida. Você que está passando dores, de repente está dizendo, não aguento mais. Deus, eu não aguento mais. Deus vai te visitar hoje aí. Deus vai te visitar hoje aí, tá? Pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão passando problemas familiares, pessoas que estão afastadas, pessoas que pedem oração pelo casamento, pelo esposo, pela esposa. Você crê? Você crê no poder de Deus? Você crê na palavra? Preciso de oração pela minha família. Vamos lá então? Vamos orar? Você pode orar comigo? Pai, ó Deus, o Senhor é o Deus que visita a todos quantos o Senhor quer. O Senhor é onipotente, é onipresente, é onisciente. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Pai, eu oro nesse momento por cada pessoa que está aqui nessa lista, cada pessoa que está agora assistindo a essa palavra. E a tua palavra diz que essa palavra não voltará vazia, mas cumprirá o fim que apraz.
Eu creio, Deus, na palavra do Senhor. Eu creio na palavra do Senhor. O Senhor visita agora pessoas que estão enfermas, pessoas agora que estão na calamidade, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com problemas familiares, no casamento, com filhos. Meu Deus, o Senhor pode ir lá agora, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja concretizada, que a bênção do Senhor seja esclarecida na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, ó Deus. Que essa pessoa receba uma graça sobrenatural, extraordinária da parte do Senhor. Meu Deus, são eles que vão triunfar em teu nome. Não é pelo seu próprio nome, não é pela sua própria força, não é pela força do seu braço, mas é pela força do Senhor, é pela graça do Senhor, é pela glória do Senhor. Visita agora, Deus, em todos os estados, em todas as cidades, nos países que estão aqui assistindo, ligados, ó Deus, nessa palavra, ligados nesse vídeo, em nome de Jesus, ó Deus. Eu acredito que essas vidas vão começar a revolucionar as casas deles, as cidades, os municípios, as ruas. Deus, essa nação, em nome de Jesus, Espírito Santo, faça com que essa pessoa construa o seu propósito a partir de hoje. Eles terão novidade de vida nessa semana, eles terão algo extraordinário nessa semana, porque eu profetizo sobre a vida deles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu dizer para você, você conseguirá, quando você acreditar que você conseguirá. Você vai vencer quando você entender que você é vencedor. Eu encerro com a palavra que Paulo disse para a igreja de Éfeso. Ele disse da seguinte maneira: nós somos abençoados, já somos abençoados com todas as bênçãos das regiões celestiais. Você já foi abençoado. A palavra da cruz, o sofrimento da cruz, o testemunho de Jesus, do Espírito Santo descendo sobre nós, ele é o símbolo da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Ele é o símbolo da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pastor, como que eu posso saber se eu sou abençoado? Você foi selado pelo Espírito Santo. Você já é abençoado. Só que o diabo luta 24 horas na sua cabeça dizendo para você: você não pode, você não consegue, você não é, você não vai. Não sei se você assistiu o filme Quarto de Guerra, e eu me encanto com aquela mulher que chega na porta da sua casa e ela profeticamente levanta a mão, sem titubear. E ela diz: na minha casa quem manda é Jesus. Satanás, você não manda na minha casa. Mundo, você não manda na minha casa. Forças das trevas, você não manda na minha casa. Quem manda na minha casa é Jesus. Faça isso na sua casa hoje. Faça isso no seu emprego hoje. Levante a mão e crê nessa palavra. Ore, 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 ore. Ore para que o nome do Senhor seja glorificado. Ore para que a sua vida seja uma vida de triunfo. E triunfar não é ter o que as pessoas têm. Triunfar é compreender o propósito que Deus tem para você. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero te convidar, quarta-feira, 9 horas da manhã, a gente está aqui de novo. Se você puder me seguir, Kennedy Sobrinho, sempre tem palavras também lá. Essa parceria que eu estou fazendo com o Leandro aqui do Filho de Deus, é uma parceria abençoada para abençoar a sua vida. E eu sempre falo para homens, para casais, para jovens, lidero jovens tem 20 anos. E a gente está aqui lutando para que as pessoas entendam o seu papel, o seu propósito, a construção do seu propósito. Que Deus te abençoe, e que você possa declarar isso hoje. 2 coisas para você declarar: maior é o que está em mim do que o que está no mundo, maior é o que está em mim, e que você possa declarar: minha casa, minha vida, quem manda é Jesus. Põe isso na sua mente, andando pelas ruas da cidade, indo para todos os lugares. Põe isso na sua mente e põe essa declaração na sua boca. Não fica só na mente não, declare na sua boca. Que Deus abençoe. Essa live vai ficar salva aqui. Se você quiser compartilhá-la com alguém, eu tenho certeza que pessoas serão abençoadas por essa palavra. Deus abençoe a sua vida. Até quarta-feira, onde nós estaremos falando sobre a construção de propósito cristocêntrica para Cristo. Eu tenho certeza que você vai compreender e ter muitas coisas de Deus para a sua vida. Um tesouro da palavra do Senhor tem para a sua vida, tá bom? Se você puder seguir @Kennedy Sobrinho aí, se você puder nos seguir, vai ser bênção, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.